Então a gente volta lá em Isaías 13, 14, Ezequiel 28, para ler a respeito da primeira queda de Satanás. Ele caiu da onde? Ele era um querubim da guarda e ele estava ali, sustentáculo da luz do trono. Estava na cara do gol. Daquele momento em que ele se rebelou, ele foi lançado por terra. Ao ser lançado por terra, ele não veio sozinho, ele levou 1/3 das estrelas, dos astros, dos anjos, e caiu não aqui na terra só, ele caiu de uma dimensão, de função, no terceiro céu, ou na sala do trono, como querubim, e ele caiu para o segundo céu. Um lugar onde ele não podia exercer mais o seu chamado original, inicial, mas um lugar onde ele tem acesso à sala do trono ou ao tribunal de Cristo, e ele tem acesso. Então não é que ele deixou de ter acesso, deixou de existir. Não, ele tem permissão para perambular nessas várias dimensões, inclusive na dimensão da terra. Mas ele atua normalmente a partir do segundo céu. Ninguém está vendo Satanás andando aqui, né? São atuações em dimensões diferentes. Então, somos apresentados primeiro a isso. Normalmente as pessoas falam que houve guerra nos céus nessa época. Não, é porque a gente tem uma dificuldade de discernir que o início do texto aqui fala da primeira queda. E ele vai fazer uma transição agora para os últimos dias. Ok? Preste atenção aqui. Essa coroa, me perdoem, pode trocar aí, rabisca, são diademas. É a coroa da realeza, não é a coroa do vencedor, ok? Em seguida, nós vemos o próximo personagem, que é o mais importante, o filho macho. Ele está prestes a reger as nações com vara de ferro. Esse está prestes é o mesmo tempo verbal que nós vimos, e é o mesmo termo que nós vimos lá no Apocalipse 10, quando disse... Quando o sétimo anjo estiver prestes a tocar a sua trombeta, é essa mesma palavrinha, mesmo termo aqui. Isso para quem gosta de analisar as picuinhas, né? E ele está prestes a reger as nações com vara de ferro, e ele foi arrebatado para Deus e seu trono. Ok, isso está tudo no passado. Ele nos apresentou o cenário. Quem são os players? Ok? Agora ele vai dar uma interrupção e vai trazer todo esse cenário para os últimos dias. Como ele faz isso? No versículo 6. Ele pega e diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós já sabemos que essa nomenclatura de data, de tempo 1260, diz respeito ao tempo da grande tribulação. Isso vem lá de Daniel e vem vindo aqui do capítulo 11 de Apocalipse. Então, ele apresenta o cenário do passado, do que já aconteceu com os personagens principais, e aí ele usa o versículo 6 para transicionar, e agora ele está falando, estou falando dos últimos dias. E aí ele entra no versículo 7 para nos dizer que houve uma guerra no céu. Agora, antes da gente passar para adiante, a gente não tem como interpretar tudo hoje, vocês já sabem, né? Mas as dúvidas que nós temos em relação ao capítulo 12 são o seguinte: quem é a mulher? Quem é o filho? Parece um grande drama, né? Para mim é muito fácil saber quem é a mulher, porque eu tenho uma visão onde Israel está no mapa. Antigamente, como não se tinha Israel no mapa, a mulher, tudo que tinha a ver com Israel, passava para a igreja. Então, hoje nós recebemos uma herança de muita interpretação que duvida, que não sabe quem é quem. Quem é a mulher? Quem é o filho? E então nós temos linhas de interpretação que dizem que a mulher é a igreja. Então, a mulher dá à luz um filho homem, que seria alguém. E aí essa mulher, ela é guardada por Deus, protegida por 1260 dias, vamos dizer que é a igreja, só que é num deserto, não é no céu.
E aí, mais para frente, nós vemos que ela tem outros filhos que serão perseguidos. Que são aqueles que são testemunhas de Jesus. E aí eu faço o quê? Quem que é a igreja? É a mulher ou são esses outros filhos? Aí nós temos uma outra situação interpretativa em que dizem que o filho é a igreja. Porque então a mulher é Israel e ela teve o filho e o filho foi arrebatado. E o filho é a igreja. Aí a mulher foge para o deserto, porque a mulher, mesmo sendo parte da igreja, que a mulher não é só Israel, mas pode ser só Israel, mas Israel também está dentro da igreja, porque tem parte de Israel que é messiânico, e aí vira uma salada na cabeça do povo. A mulher é sustentada por Deus por 1260 dias, mas aí eu tenho outros filhos da mulher que serão perseguidos, que são aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Ou seja, o que acontece em situações assim é que a doutrina interpretou a palavra. Então, na doutrina pré-tribulacionista, em que a igreja não passa na tribulação, o filho é a igreja. E a igreja é tão importante que ela roubou o lugar do Filho de Deus no texto da palavra, porque o plano da redenção é todo a respeito de Jesus. Não desce. Pois é. Para algumas pessoas não desce, para alguns talvez tenham crescido ouvindo isso ou ouviram muitos cursos do Apocalipse que disseram a mesma coisa. Eu quero dar uma sugestão. Não vou dar uma solução, vou dar uma sugestão. Desenhe todos os cenários possíveis. Primeiro leia o texto, estabeleça lá. Quem é a mulher, quem é o filho. E coloque essa sua interpretação no texto todo. Veja se bate. Aí faça um outro cenário e mude a identidade da mulher e do filho e continue até o fim. Mas até o fim do texto, o personagem precisa bater com o resto das escrituras, precisa ser coerente, não pode sair da invenção da nossa cabeça. Aí você faz o seguinte, pega a tua doutrina, coloca ela aqui na prateleira e lê o texto sem a doutrina, se você conseguir. E veja, lendo o texto sem a mancha dos óculos, se você teria uma outra interpretação, você chegaria a uma outra conclusão totalmente diferente se você não tivesse ouvido isso no passado. Agora, é difícil fazer isso porque a gente tem dificuldade de tirar os óculos, mas é um exercício válido e importante. E então existem muitas possibilidades. A minha opinião, que eu não ia dar, mas lógico vou dar. Por que não, né? A minha opinião é que a mulher é Israel, ela dá à luz a Jesus, e Jesus é arrebatado, porque isso já aconteceu. Esse filho que foi arrebatado, ele vai reger o mundo, as nações, com vara de ferro, quando ele voltar. Nós vamos reger junto com ele, mas nós ainda não fomos arrebatados nesse momento do cenário do passado que está sendo estabelecido no Apocalipse. Ok, não concordo, não tem problema. Bota na prateleira, bora para frente. Qual é o que acontece com a mulher? A mulher, essa é a transição. Entrando no cenário tribulacional, a mulher recebe duas asas. Eu estou juntando o texto todo, porque é um resumão. Ela recebe duas asas da águia e ela foge para o deserto, ou ela voa para o deserto. Fora da vista da serpente, onde ela será alimentada e sustentada por Deus por 1260 dias. Então a serpente ela vem atrás da mulher, querendo matar a mulher, mas Deus dá para ela duas asas da grande águia. Normalmente, quando a gente pensa no Apocalipse, é bom não desassociar do texto do Êxodo, porque no Êxodo Deus livrou Israel por asas de águia. E ele mesmo diz isso em algum lugar que eu não tenho anotado aqui. Não, mais para frente eu anotei em algum canto aqui. Mas no Êxodo ele diz que ele dá as asas, que ele leva Israel sob suas asas ou sobre suas asas. Sempre tem esse visual do Êxodo no processo do Apocalipse, especialmente nesse capítulo. E então vamos dar uma olhadinha nessa guerra celestial. Nós temos Miguel, acabou o capítulo, versículo 6, ele transicionou para a tribulação, para o momento do fim, e agora ele vai descrever algo que ainda está acontecendo nas dimensões do Espírito. Versículo 7, houve grande guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
dragão perdeu, e ele perdeu não só a guerra, como perdeu a sua posição nas dimensões do espírito. Perdão. Aqui nós temos vários marcadores importantíssimos de tempo. Repare que no fim dessa guerra, Satanás cai. Olha o que o povo no céu está louvando nesse momento. Versículo 10. Satanás é lançado na terra, né, com seus anjos perdedores. E no 10 ele fala assim: ouvi uma grande voz no céu. E essa voz dizia assim: agora, na queda de Satanás, agora que ele caiu, mais um degrau, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, nós, até esse momento, por que eu sei que essa é uma segunda queda de Satanás? Por que eu sei que essa guerra não aconteceu lá na primeira? Porque hoje, nesse momento, Satanás é o acusador ainda, certo? Sim ou não? Sim. Ele continua acusando. Desde os dias de Jó, que a gente leu o primeiro relato, em que ele entra na sala do trono ou na sala do tribunal de Cristo e ele está lá acusando os irmãos. O único momento em que Satanás vai parar de acusar é esse momento aqui, depois dessa guerra. Se Satanás já tivesse feito, se esse texto, essa guerra, fosse parte da primeira queda de Satanás, quando ele caiu? Ele caiu lá atrás, antes do homem cair. O homem está no Éden, Satanás caiu. Ou antes até, não sei. Então, nesse momento, ele caiu, ele já está caído, mas ele não teve uma guerra com Miguel. Porque o dia que ele tiver uma guerra com Miguel, ele cai mais um degrau e agora o acusador dos irmãos não vai mais nos acusar. Ou seja, ele aqui, desde a sua queda lá atrás, até o dia dessa guerra, ele continua tendo acesso a acusar os irmãos na dimensão celestial, até do terceiro céu, onde estão os santos. Mas a partir dessa guerra, ele perde esse privilégio. E olhe que continua. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Agora os céus estão livres de Satanás. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande tumos, grande fúria, grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, veja bem, ele não soube que pouco tempo lhe restava quando ele caiu da primeira vez. Aliás, ele não tinha medida e dimensão para saber o estrago que ele fez para ele mesmo. E acho que se ele soubesse, talvez não tivesse, né, dado esse primeiro passo de olhar para trás e falar: olha, quanta gente adorando, será que... Não precisou nem ter guerra. A sua violação do princípio, a sua iniquidade já foi suficiente para... E então passou todo esse tempo, desde a sua primeira queda, até o momento em que haverá essa guerra no céu. Ai dos que habitam na terra. Agora sim, quem está na terra lascou-se. Agora imagina que nós lemos a respeito possivelmente dessa queda, lá no capítulo 6, no 6º selo, quando os homens viram a dimensão do Espírito, viram o trono e a ira do Cordeiro, viram aquelas coisas caindo dos céus e se esconderam dizendo: eu não quero isso caindo sobre mim, prefiro uma pedra caindo sobre mim. Quem nos livrará? Quem subsistirá à ira do Cordeiro? Quem poderá nos livrar agora, né? Então imagine que nesse momento, possivelmente, nesse momento do 6º selo, esta guerra esteja acontecendo. Lembrando que no 6º selo nós estamos numa sequência cronológica. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12, nós estamos numa porção explanatória.
Então, nós podemos pegar as porções explanatórias e ver se há dicas nela para saber quando aquilo se encaixa na cronologia. É possível que sexto selo aconteça a guerra celestial também. São duas guerras, né? Uma aqui e uma aqui. O que o dragão faz? Ele persegue a mulher, mas ele não a pode atingir. Não podendo atingi-la, porque ele lança água da sua boca e a terra abre, engole aquela água. A terra abre, é engraçado porque o texto fala assim, e o dragão lança água da sua boca, e aí a terra abre a sua boca e engole as águas. A mulher é livre. Já que ele não pode fazer guerra contra a mulher, ele vai fazer guerra contra os demais filhos da mulher. A mulher teve um filho que foi arrebatado, e ela tem os demais filhos. Quem são? Qual é a identidade desses demais filhos da mulher? São os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. São cristãos, são santos, são igreja. E é interessante dizer que a palavra descendência aqui é esperma. Literalmente no grego é esperma, sem o E do português. Então é a palavra semente de descendência mesmo, de filho, de descendência. Quais são as peculiaridades? O paralelo com o Êxodo, não tem como apagar isso. Houve uma opressão de Faraó e haverá uma opressão satânica. Houve uma opressão satânica por meio de Faraó e haverá uma opressão satânica por meio do anticristo. Houve uma fuga para o deserto. A mulher fugirá do deserto. O inimigo não vai poder tocá-la, o inimigo também não pôde tocar nos israelitas saindo do Egito. O mar se abriu para que eles fossem livres, e aqui a terra se abre, o caminho se abre para que eles possam chegar no lugar que Deus guardou para eles, para guardá-los ali, para guardar a mulher ali, e ela recebe as asas da águia. E aí aqui eu estou com os textos. Se você quiser anotar sobre Deus falando sobre asas de águia, Êxodo 19:4, Deus fala, vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Em Rute 2:12, Yahvé retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa de Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Rute foi buscar refúgio em Israel, sob as asas de Yahvé. Salmo 17, 8 e 9. Esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 36, 7. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. O clássico Salmo 91. Sob suas asas estaremos seguros. Por aí vai. Quem é o grande dragão vermelho? Ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele é Satanás, está no versículo 9. Agora, eu não sei qual era a aparência dele no jardim. Sabemos qual é a aparência dele agora, aqui no Apocalipse 12. É o dragão, é a serpente. São coisas diferentes. Um é a serpente, o dragão, Satanás. Outro é o anticristo e o império do anticristo. São todas configurações diferentes. Então, quando você estiver analisando esses textos, não se esqueça, você vai colocar paralelo aí. Daniel 2, a estátua. Daniel 7, os 4 animais. Qual é o próximo? Apocalipse 12. Apocalipse 13. Qual é o próximo? Apocalipse 17. O almoço não pode roubar o seu neurônio. Eu estou vendo, tem uns que estão tentando piscar só com um olho, para ver se só um dorme enquanto o outro consegue prestar atenção. Todos esses textos trazem a dança das cabeças e dos chifres, e todos eles trazem coisas diferentes. Um fala de Satanás, o outro fala do anticristo, o outro fala do império do anticristo, o outro fala... Então, são
são pessoas e entidades diferentes, mas fazem parte da unidade da trindade satânica. Então, mas é bom diferenciar, porque aí nós temos dicas que ajudam na nossa interpretação. Quando começarem a surgir no cenário, a gente vai ter melhores dicas para poder saber quem é quem. O capetoso. Ok, capítulo 12. Eu nem falei para vocês, né? São tantas as emoções, mas existe também o fato de que é visto da Terra, essa configuração. Logo, nós ainda temos a interpretação astronômica da mulher, do filho, né? Do dia 23 de setembro de 2017, onde aconteceu no céu, foi visto da Terra, no céu, o Mazarote, né? Na astronomia, os astros declarando quem é o Messias, assim como os sábios do Oriente viram nas estrelas a data que Jesus tinha nascido, simplesmente pela configuração dos planetas, e aí eles foram seguindo e chegaram. Isso tudo é astronomia, não é astrologia, é astronomia. E o sinal da mulher de Apocalipse 12, como está descrito, nós vimos nos céus no dia 23 de setembro de 2017. Eu não estou falando porque outros viram, eu estou falando porque eu peguei o meu aplicativo, mirei e vi acontecer e fotografei. Então, existe também essa possibilidade de que são muitas dimensões de interpretação, ok? Capítulo 13. Ainda estamos numa porção explanatória. Nós fomos apresentados ao dragão lá de trás no passado. E agora ele já traz uma configuração um pouquinho diferente nessa besta que sobe do mar. Essa besta que sobe do mar tem 7 cabeças. Essas cabeças têm nome de blasfêmias. Mas repare que as cabeças não estão mais coroadas. Lá no dragão vermelho de Apocalipse 12, as cabeças estavam coroadas. Agora não são mais as cabeças que são coroadas, são os chifres que são coroados. E aqui ele faz uma alusão à visão de Daniel 7, onde nós vimos os 4 animais. E nós vemos parte desses 4 animais na forma dessa besta que sobe do mar, que ela é semelhante ao leopardo, tem pés como de urso e boca de leão. Vamos relembrar lá em Daniel 7. Todo mundo acordado aí, Daniel 7? Sim. Vou ler. Pelo menos vou mencionar, se você quiser anotar. No versículo 3, ele vê 4 animais, são grandes e diferentes. Eles estão subindo da onde? Do mar. Versículo 4, o primeiro era semelhante a um leão. Tinha asas de águia e, enquanto Daniel foi olhando, ele viu que as asas foram arrancadas e ele se levantou, se colocou em 2 pés na terra como homem. Foi-lhe dada a mente de homem. Aqui, nessa figura de Apocalipse 13, nós vemos que ele vem com a boca do leão. É uma parte desse império de Nabucodonosor, representado pelo leão. Aí ele continua olhando no versículo 5, eis aqui um segundo animal semelhante a um urso. E esse urso se levanta num dos seus lados, e ele tem na boca 3 dentes, 3 costelas, perdão, 3 dentes é pouco para o urso, né? 3 costelas. E aí diziam para ele, levanta e devora muita carne. Esse era o segundo império, né? Temos aí a cabeça de ouro do Nabucodonosor, o peito de prata, o Império Medo-Persa, que está representado aqui por esse urso. O terceiro animal de Daniel 7 é o leopardo, o semelhante ao leopardo, que tem asas, 4 asas nas costas. E ele também tinha 4 cabeças, e ele recebeu domínio. E esse é o Império Grego, que é o ventre da estátua de Nabucodonosor. Vai compilando tudo isso aí.
que acontece aqui é que nós temos uma transição no texto. Então ele fala assim no versículo 3 do capítulo 13. Viu uma de suas cabeças golpeada de morte. Ele está falando da besta que sobe do mar. A besta tem 7 cabeças e uma dessas cabeças é golpeada de morte. Uma parte do império é golpeada de morte. Aí ele transiciona. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui a gente vê que são 2 dimensões na profecia. Uma é um império que morre, mas que ressuscita. E a outra é a pessoa do anticristo, porque ele vai migrar de falar do império para falar do anticristo agora. Que também vai receber um golpe de morte na cabeça, uma ferida de mortal na cabeça, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente, mais para a parte do falso profeta lá no capítulo 13. Mas ele sofre o golpe mortal na cabeça e é curado. Poder, trono e autoridade são dados ao anticristo pelo dragão. Versículo 5. Ele blasfema a Deus e o seu nome, o nome de Deus, e o seu santuário, que é o Cordeiro, e os santos que estão no céu. E talvez quem estão na terra também, não sei. Agora perceba, lembra daquela pergunta? Lá do capítulo 6, do 6º selo? Qual que era a pergunta? Quem poderá subsistir? O céu abre, eles veem que a ira, a fúria do Cordeiro, o juízo vem do Cordeiro, e eles falam, quem poderá subsistir? Olha a pergunta que eles fazem aqui no capítulo 13, no versículo 4. Adoraram o dragão que deu à besta sua autoridade, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá subsistir? Surge alguém que para eles é espetacular e eles vão falar, quem poderá batalhar contra ela? Será que ele pode batalhar contra ele? Será que o Cordeiro que morreu e ressuscitou pode batalhar contra o anticristo que morreu e ressuscitou? Reincidências do capítulo 13, quanto ao anticristo, nós vemos que a besta recebe autoridade para fazer guerra contra os santos e vencer. A besta tem autoridade para matar os santos. E a besta recebe poder sobre o quê? Tribo, língua e nação. Percebam que está faltando um pedaço aí. Está faltando a palavra povo, que normalmente aparece aqui, ou rei ou multidão, como já apareceu lá atrás. Então, mas é a nossa frase reincidente. Quer dizer que a besta recebe poder sobre todos os povos em torno de toda a terra. Todos os continentes, todas as línguas, todas as etnias, tudo que se chama nação, que tem fronteira, que não tem fronteira, ele recebe autoridade sobre toda a humanidade. Lembrando que Adão, na queda, ele deu praticamente autoridade, domínio sobre a terra para Satanás. Satanás agora, ele vem oprimindo habitante dessa mesma terra, e agora ele vai exercer um poder opressor como se ele fosse de fato o rei, o faraó, sobre esta humanidade. E quem ele vai extirpar primeiro? O Israel, que ele quis extirpar lá atrás no Egito, que Herodes quis extirpar na perseguição dos meninos quando Jesus nasceu. Agora ele vai executar esse juízo sobre os eleitos chamados os santos. E eles vão poder morrer. Mas lembrem-se, a nossa existência e a nossa vida, ela não acaba aqui. Nós temos a esperança da glória. Jesus é a nossa esperança da glória. Por isso nós não tememos a morte. E Deus pode dizer, pode matar, pode. Porque eu sei que ele não vai morrer. Porque eu sei que ele vai ressuscitar. Nós ressuscitaremos ou seremos transformados. Nós não tememos a morte. Se você crê que não vai estar aqui, não tem problema. Quem estiver aqui e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e não receber a marca da besta e permanecer até o fim,
este será salvo, ainda que venha a morrer. Aleluia. E eu gostei muito desse quadrinho aqui dos estandes. Hoje nós vamos continuar tendo muitas verdades inconvenientes, assim como nós vemos na política. São muitas verdades que não convêm a ninguém. As pessoas não querem ouvir a verdade. Transformaram a verdade em mentira. O que é sim não é sim, o que é não é não, o que é bem é mal, o que é mal tá tudo ao contrário, tudo é relativo, e as mentiras confortantes é o que o povo paga para ver e para receber. E muito disso vem aonde? Vem da mídia. Mas nós precisamos ter voz. Jamais perca a sua voz. Não tenha medo de dar a sua opinião. Você vai contra o fluxo, sim. Isso é sim ou sim. Não tem jeito hoje de ser cristão e não ir contra o fluxo. Você vai ser tido como o chato, o ignorante, o petulante, o fanático, o intolerante, o que não é politicamente incorreto. É a palavra, fique na palavra. Não importa o label, né, que as pessoas coloquem em nós, não importa agradar as pessoas, importa agradar a Deus. Agora, a gente não é petulante, também não é para você ser ignorante. Nós temos de ter sabedoria, o que falar, discernimento, quando e como falar. O amor, ele prevalece acima de tudo isso. Então, nós vamos falar a verdade, mas vamos falar em amor. E por isso nós vamos morrer. Porque nós não vamos chegar com a verdade matando. Nós vamos chegar com a verdade sabendo que por causa dela seremos mortos. Mas você é uma louca. Como assim? Você mora no Brasil, ninguém está pouco se lixando se você é crente ou não crente. Ninguém vai te matar por causa disso. Escreve. Haverá martírio e morte por causa do nome de Jesus, do testemunho de Jesus. Agora, se você não guarda a palavra de Deus, não tem o testemunho de Jesus, e ninguém nem sabe que você é crente onde você mora, talvez você não seja crente. Ninguém sabe que você é crente onde você trabalha, quem você é. O que flui de você é fruto do Espírito, são dons e obras que condizem com a palavra. Então é tempo da gente se perguntar, é tempo de nós nos posicionarmos, porque a gente não presta contas para as vidas, para as pessoas ao nosso redor, a gente presta contas para nosso público é de um. Quem conhece, teme. Quem conhece, ama. Quem conhece, se joga. Quem não conhece, busque conhecer. Para que nós possamos ser fortes. Não tem como ser forte defendendo alguém que você não conhece, só ouviu falar de longe. Tem que ter algum tipo de relacionamento íntimo com Deus para poder dizer, não abro mão de jeito nenhum. A pessoa que está lá diante de uma pira de fogo, nega, não tenho como negar. Ele não me negou, como posso eu negá-lo? Peculiaridades aqui do anticristo. Ele recebe, um marcador de tempo aqui, ele recebe autoridade para governar por 42 meses. Mesmo tempo da cidade de Jerusalém sendo pisada, que é o mesmo tempo do ministério das duas testemunhas de 1260 dias. Temos a resposta à pergunta lá, né? Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Que responde à pergunta de quem poderá subsistir diante da ira do Cordeiro. E aquele assunto chato que nenhum crente gosta de falar, mas que precisa saber. Haverá martírio, haverá martírio, haverá martírio. Qual será a nossa postura? Qual será o nosso posicionamento? A igreja primitiva, ela operava em sinais, milagres. Obrigada. Fugiu. Sinais, milagres e maravilhas. E nós? Lembra que nós somos um reflexo da igreja primitiva? Então, a igreja dos últimos dias, ela é um reflexo. Ela é um espelho quase. Haverá martírio? Houve martírio? Sim. Haverá martírio? Sim. Houve sinais, milagres e maravilhas? Sim. Haverá sinais, milagres e maravilhas? Sim. Haverá avivamento? Houve avivamento? Sim. Haverá avivamento?
Sim. Tudo muito intenso, tudo muito grande. Houve grande perseguição, haverá grande perseguição. Houve grande colheita, haverá grande colheita. Agora não dá para só escolher, eu quero a parte boa. Infelizmente, o mundo está descendo para o ralo do abismo. E nós estamos nadando desesperadamente contra esse fluxo, com um monte de gente pendurado na gente. Tem que estar ali afirmado na rocha, porque a gente só agarra no pé de Jesus e vai, né? Senão a gente não consegue. Mas é tudo muito intenso. A perseverança e a fidelidade dos santos é o quê? Nesse texto difícil de interpretar aqui do versículo 10. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança dos santos. Mas não entendi. No que repousa a perseverança dos santos? Não adorar a besta, ainda que seja necessário morrer. Nós vamos morrer, coloque isso na sua cabeça. Talvez não, mas pense que sim. Eu vou morrer nos últimos dias, eu vou morrer perseguido, vou morrer mártir. Ok, Deus. Não sei nem como me preparo para isso. Eu acho que eu tenho que me preparar me agarrando mais em Ti e me conformando com o fato de que pode ser que eu venha a morrer. E se eu não morrer, lucro. Se você morrer num terremoto, vamos supor que aconteça um terremoto aqui agora e esse prédio inteiro caia nas nossas cabeças. É lucro. Não vai sentir quase nada. Amassados, pressionados e fomos instantaneamente. Aleluia. Se não morrermos num dos cataclismas, se tivermos de ser perseguidos e mortos, decapitados, muitos serão decapitados, pelo que diz o texto do Apocalipse, estaremos com Jesus. Já vai se preparando psicologicamente. Eu sempre digo, Deus, eu não tenho um osso em mim forte o suficiente para aguentar uma perseguição. Na primeira unha, eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei, mas eu posso orar por mim. Senhor, eu não quero te negar, custe o que custar. Eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei onde eu vou estar, qual vai ser o dia da minha morte, como eu vou morrer, se vai ser no terremoto, no tsunami, né? Ou se eu serei torturada, ou se eu vou ser degolada. Eu não sei qual que vai ser o meu fim. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, João foi cozido em óleo, quente, né? Um caldeirão de óleo. Paulo foi decapitado, não sei qual vai ser o meu fim. Estevão foi apedrejado, nós não sabemos, mas precisamos pelo menos ter isso no nosso radar. Senhor, eu morreria por ti? Se alguém apontar uma arma na minha cabeça, eu te nego? Se alguém apontar uma arma na cabeça dos meus filhos, aí é mais difícil. Eu te nego. Então fica a dica, prepare as crianças. Prepare as crianças. Gente, não existe Espírito Santo mirim. Criança também tem o Espírito Santo. E tem criança que entende isso melhor do que adulto. Criança não precisa receber aulinha de escola dominical que nem adulto é emburrecedora. O Espírito Santo quer que nós aprendamos a andar nas dimensões e que nós comamos comida sólida desde cedo. Você viu o que é comida? O que é leite? Né? Leite é a ressurreição dos mortos. A gente não está nem no leite ainda, então é como se estivesse mamando. De tão ruim, de tão fraco que é o ensino nas igrejas hoje. Precisamos estar prontos para coisas difíceis, coisas sérias. Mas, olha, sem adoração não tem papo. Se nós não sabemos adorar, se nós não sabemos ir conversar com Jesus face a face, se nós não damos nem um tempinho do nosso dia para estar na palavra, para ouvir o Espírito Santo, como é que nós vamos nos preparar? O cara vai para o exército. Ele não vai no primeiro dia, já sabe como usar uma arma, ele não sabe nada. Ele vai ser treinado. E nós estamos sendo treinados e precisamos levar isso a sério. Porque Jesus é lindo, maravilhoso, é gostoso dar beijinho. Jesus, te amo, Jesus, o Senhor é o máximo. Nesse momento que eu estou aqui, nessa intimidade, Ele vai me capacitar com estratégias poderosas de guerra. Mas eu preciso chegar nesse lugar.
que é nossa herança, é a herança de todos nós. Cada um vai fazer de um jeitinho diferente, cada um tem uma maneira diferente que Deus o atrai a si e o leva a andar nesses lugares e dimensões. O treinamento de cada um é diferente. Mas nós somos um corpo, então existem elementos iguais e parecidos no nosso treinamento, em que cada um vai acrescentar. Em nome de Jesus.